Alexandre Assi, como em todas as terças-feiras, já está com a gente aqui nos estúdios para falar de dinheiro. Alexandre, bom dia, bem-vindo. Bom dia, Ariane, bom dia, Diego. Sempre um prazer estar aqui. Tenho que confessar, na última coluna falamos um pouquinho sobre loteria. Falamos que iríamos informar os 6 números. No bate-papo ficou em esquecimento. Deixa para uma próxima oportunidade. Muita gente me cobrou. Né? Então deixa para uma próxima Mas oportunidade. Eu acho que terça que vem a gente traz esses números, né, Alexandre? Durante todo dia, durante essa semana, em alguns momentos a gente pode ir falando então assim, não perca hora nenhuma ali a rádio. Não desligue o seu rádio. E olha que do rádio. Alexandre não é achismo, é probabilidade. Ele vai fazer cálculos para que a gente chegue aos 6 números. Isso aqui tá parecendo o programa do João Kleber. Para tudo. Daqui a pouquinho você não pode perder aqui na 97,5 FM. Não, mas terça que vem é sério. A gente vai terça trazer. Que vem, né? É os 6 números que vão ser sorteados, é isso? Claro, os 6 Muito números bem. que vão ser sorteados. Alexandre, vamos lá então. Hoje a gente conversa sobre um programa do governo federal que está aí na boca do povo, muita gente tentando entender, muitos já entendendo e aderindo ao Desenrola Brasil, mas tem quem ainda não entenda muito bem como é que funciona e os detalhes, os pormenores desse programa. Então vamos começar justamente tentando explicar para quem nos ouve o que é o Desenrola Brasil. Legal. Então, é um programa, como você mesmo falou, do governo, do qual ele busca reduzir a dívida de mais de 70 milhões de brasileiros. Então, a fala hoje é para a gente poder detalhar um pouco mais sobre esse programa e trazer reflexão. O mais importante para todos nós em relação aos investimentos é tentar caminhar para os problemas serem resolvidos e não voltar mais. Porque não adianta eu resolver uma dívida e ali na frente fazer uma nova dívida e ficar nesse círculo vicioso, super desgastante e ruim. Então, primeiro dado, 70 milhões, é muita gente. Por que isso? Pelo descontrole, falta de educação financeira e falta de informação. Então, antes de qualquer movimentação, é importante ter mais informação. O governo vem tentando, através de programas como esse, trazer em tona esse problema para que essas pessoas buscam de uma forma menos agressiva a sua solução. Mas mesmo assim, a gente vai estar falando hoje que quais são os passos que tem que ter muita atenção para que uma solução não se torne um problema pior, né? Ou seja, maximizado. O programa já começou, Alexandre? Já começou. Hoje ele tem 2 faixas, a faixa 1 e a faixa 2, aonde você vai ter ali a disponibilidade dentro ali das instituições financeiras, as instituições que fazem ali a parte de varejo, enfim, que você tem alguma dívida, e através disso ele começa a trazer formas de pagamento. Algo bem importante, todas as vezes que tem programas nacionais, existe também a possibilidade de problemas. Como assim, Alexandre? Problemas dentro de programas nacionais. Existem golpes. As pessoas hoje têm a tecnologia, o WhatsApp, ali, todo mundo super atento e ligado, então começa a receber uma série de informações para que possa resolver os seus problemas. Então, o primeiro passo, o Desenrola Brasil é feito através do gov.br. Obrigatoriamente, você tem que acessar, fazer o seu cadastro, ver o que tem disponibilizado através das instituições que se associaram a esse programa, para ver quais seriam as formas que você tem ali de negociar. Mas na contramão também existe essa janelinha de oportunistas tentarem, trazer alguma informação verdadeira ali e as pessoas pensarem que está resolvendo e fazendo um problema ainda maior. E é o interessado que busca, não é? Não é o contrário. Importante esse alerta para os Isso golpes. É muito importante. É uma ação que você vai atrás dela. Pode até acontecer alguns dados importantes, né? Então, hoje o governo traz essa possibilidade, você entra dentro do site, vê qual é a sua situação financeira e pode tentar uma negociação direta por parte, do credor. Mas também os credores têm interesse de resolver de maneira direta. E aí vem a primeira informação e reflexão super importante. Toda coluna eu falo que a responsabilidade não é do terceiro, é individual. Qual é a melhor negociação? É o desenrola? É pegar um dinheiro emprestado? Enfim, você, caro ouvinte, tem que ter essa noção. Começar a trazer essa informação para primeiro plano, para você poder tomar essa decisão de maneira mais simples.
Quando você tem opções, essas opções têm que ser comparadas. E essa comparação tem que ter uma conclusão do qual traga uma melhor vantagem para você. Não é a mídia que vai trazer isso, não é o governo que vai trazer isso, não é o seu vizinho que vai trazer isso. Quem vai conseguir ter essa percepção e essa análise é você individualmente. Então, via Desenrola, obrigatoriamente via gov.br. Mas, como eu falei, os credores também podem fazer essa comunicação direta e é uma obrigação sua fazer esse cálculo simples para ver, eu vou pagar menos juros de qual fonte? Fazer diretamente ou fazer direto ali via Desenrola Brasil. Alexandre, eu tenho para mim que entre os nossos ouvintes não existe ninguém endividado, porque todo mundo escuta a coluna toda terça-feira do Alexandre Assi, então todo mundo está cuidando bem da sua saúde financeira. Mas vai que, por acaso, a gente tem hoje algum ouvinte endividado, um amigo meu. Vale para todo mundo que está endividado esse Desenrola Brasil? Como é que funciona, por exemplo, a faixa 1 do programa? Legal. Então, não. Primeiro, assim, como você mesmo falou, acredito eu que todo mundo ali já está pensando nas férias, planejando as férias, com dinheiro sobrando ali e dívidas nunca mais. Mas pode ser que ele tenha um conhecido e é importante levar essa informação, né? Então, a primeira faixa do programa, né, ele colocou ali uma limitação para quem ganha até 2 salários mínimos, dívidas até R$5.000 que foram contraídas até o início de janeiro de 2019. O que foi antes não entra dentro desse programa, o que vem disso para frente entra dentro do programa. Importante, pode trazer parcelamento de até 60 vezes e taxas máximas de juros de 1,99. Quando a gente fala rápido assim, é tão bonito, tão simples, tão fácil, mas a taxa é alta. É alta. Quando a gente traz essa conversão para o que a gente tem de rentabilidade, 2% ao mês é o sonho de todo investidor. Mas para o endividado, é uma taxa que ele traz uma sonoridade de conforto. E não podemos viver dessa forma. Por quê? Todas as vezes que eu estou endividado, o meu dinheiro diminui e não cresce. Por isso é importante que cada vez mais você faça essa análise. 2% de juros é muito, porque na contramão, trazendo o exemplo da poupança, ela é 6% ao ano. Então, olha a divergência ali de taxas que vai te trazer ali um buraco muito grande dentro do seu orçamento. E na faixa 2, a gente vai ter ali para quem tem hoje entre 2 salários mínimos até dívidas, né, de R$20.000 para poder fazer essas negociações. Então vai ter muita oportunidade de negociação. Mas mais uma vez, eu acho que o mais importante do que focar somente nesse programa para solucionar sua dívida é dar um passo atrás, para que ao momento de tentar solucioná-la, isso não se repita. Você tem que tratar, pode até tratar a doença, caso ela exista agora, mas depois falar da prevenção, né? Para que você não volte a adoecer, nesse caso, financeiramente. Agora, bom, a gente falou sobre essa taxa de juros de quase 2% ao mês. No fim das contas, vale a pena, está valendo a pena negociar ou renegociar a dívida pelo programa? Legal. Como todas as questões financeiras, depende. Tá. Você vai ter que fazer uma análise. Então, como eu falei, a gente tem a opção de fazer diretamente via programa, tenho que entender e analisar qual é a taxa de juros. Sempre o mais importante em qualquer negociação, que seja ali de um investimento, que seja ali de uma dívida, de um financiamento, o que rege, o que mostra se é favorável ou desfavorável, é a taxa de juros. Analisei a taxa de juros que vem através do programa Desenrola Brasil. Se esse próprio credor entrou diretamente em contato ou abriu uma janela de negociação, analiso via qual seria a taxa de juros ofertada por ele. E através disso vou tomar minha decisão. Se o Desenrola trazer ali uma taxa mais confortável, a resposta é o Desenrola Brasil. Se não, é você fazer diretamente ali com a instituição da qual você hoje deve algum dinheiro. A gente falou de pessoas que ganham até 2 salários mínimos, mas tem uma faixa 2 também desse programa que pega um público diferenciado aí, né? Isso, que pode ter ali dívidas até R$20.000. Tá. Então, nessa formatação, você ultrapassa a questão somente da sua faixa de 2 salários mínimos com dívidas até R$5.000 e estende isso para até R$20.000 de dívidas, né? Joia. E já que a gente está falando de dívida, como é que a gente se prepara, Alexandre, para negociar as dívidas e para sair desse buraco, né? Porque dívida é isso, dívida você fica ali
não tem nada melhor do que você quitar uma dívida, né? O sentimento de você tirar isso do caminho. Chega a ser um processo ali de satisfação plena, né? Quando você olha, você, puxa vida, passei por um momento de alta dificuldade, hoje não tenho mais problemas. Mas o que acontece, infelizmente, é muito falado da facilidade da negociação. Poxa, a partir de agora temos um programa, você entra via, né, o site, automaticamente, em questão de minutos, você resolve o seu problema. Mas o problema é muito profundo. Se eu tenho dívidas, possivelmente existe um desequilíbrio financeiro entre o que eu recebo e o que eu gasto. Existe um desequilíbrio no meu comportamento financeiro de não ter essa perspectiva de saúde, de equilíbrio. Então, o primeiro passo, caso, mais uma vez, tenho certeza que não são os ouvintes da Nova Brasil, mas para que você possa passar essa informação ali para os seus colegas que têm algum tipo de dívida. Faça a sua análise financeira antes de tomar a decisão de uma quitação. É entender qual a minha capacidade mensal para que eu possa trazer um pagamento recorrente. Porque cada vez que você faz uma negociação e não cumpre com essa negociação, a sua credibilidade junto às instituições piora. E toda vez que tem um risco maior, o custo dessa taxa de juros fica mais alta e você é cada vez mais penalizado por isso. Então, primeiro passo, vai sentar, vai analisar, vai fazer o levantamento das suas dívidas e vai ver a sua capacidade de quitação mensal. Se dentro da capacidade mensal de pagamento você consegue fazer essa negociação, excelente. Momento do qual, num período de curto prazo, você vai estar resolvendo. Se você perceber que não tem capacidade para solucionar isso, não faça nada. Porque uma mal negociação vai trazer para você um resultado futuro pior do que deixar da forma que está. Então, vai ter que entender aonde você vai conseguir ali ajustar, diminuir despesa, aumentar a receita. Quando você perceber esse equilíbrio, e esse equilíbrio é feito por você, pelos seus familiares, você vai ter ali uma possibilidade de resolver de maneira definitiva problemas como esse e a gente não ter essa má notícia também de entender que tem grande parte da população brasileira dentro do endividamento. Muito bem, 8h30. Essa foi a coluna Finanças Pessoais dessa terça-feira com Alexandre Arce, nosso colunista. Alexandre, obrigada por hoje, boa semana, até a próxima. Eu que agradeço, o tema hoje um pouquinho desconfortável, eu sei, é importante trazer essa fala também para que a gente possa ter gerações equilibradas e esse tipo de fala fica ali só num passado e que o futuro as pessoas entendam como é importante cuidar do dinheiro e trazer sempre muita cor para ele.